Graça e paz, queridos. Aleluia, glória a Deus. Amados, ainda de pé e sem delongas, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 2. Vamos ler do versículo 15 ao 17. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e abençoador, e a sua misericórdia tem nos alcançado todos os dias, Pai. Desde já, Senhor, nós te pedimos, toma o primeiro lugar nesse local, que seja a tua palavra falando a cada um dos nossos corações, que o Senhor possa transformar vidas nessa noite, mudar corações e padrões de caráter, meu Deus. Ser conosco e tira todo o mal, tira toda agonia, toda perturbação, toda dor, todo espírito de opressão, tudo aquilo que incomoda, Senhor, tudo aquilo que tenta nos afastar da tua presença, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus e queremos ficar com a mente livre, meu Pai, e refrigerada para te ouvir e aprender mais e mais de ti, a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Podemos sentar, queridos. Nós estamos na caminhada do paraíso perdido. Falamos sobre esse assunto semana passada e só relembrando que semana passada nós explanamos a desobediência do homem, a saída do Éden, a partida. Deus, pela sua infinita misericórdia, resolveu tirar o homem daquele jardim para que ele não ficasse preso eternamente em seus pecados. Enquanto muitos acreditam que Deus foi pesado demais, pesou muito a mão quando expulsou aquele casal, por outro lado, nós cremos que Deus foi misericordioso em muito, quando tirou aquele casal de uma prisão eterna, presos eternamente no pecado. E o Senhor proporcionou para eles um plano de salvação, o qual se cumpriu depois de muitos anos. E hoje nós estamos aqui relembrando esses fatos. No livro de Gênesis, capítulo 2, do 15 ao 17, a Bíblia diz que o Senhor plantou o jardim e colocou ali aquele casal para cuidar daquele jardim. Chamou aquele homem e disse: olha, de todas as frutas do jardim, de toda árvore tu pode comer, menos a árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que tu comeres do fruto dessa árvore, certamente tu vai morrer. Com certeza tu vai morrer, tu vai parar de existir. O problema, queridos, é que o homem ainda não tinha nenhuma referência do que seria essa morte. Eu creio que o Senhor, caminhando com Adão no jardim, por muitos e muitos anos, ele foi ensinando Adão. Foi ensinando e, quem sabe, revelou coisas que nós jamais saberemos. Mas Adão tinha um conhecimento profundo da palavra. Adão tinha uma intimidade com Deus como nenhum outro homem, eu creio, que jamais teve. Adão caminhava ao lado do Senhor. Ele ouvia as suas pegadas. O bom caçador, né, queridos? Quando ele está na mata aí, o caboclo que é amazonense aí, gosta de caçar, ele sobe numa espera à noite, ele fica lá só no ouvido, ele conhece quando a caça vem, ele sabe aonde a caça está caminhando, ele tem uma intimidade profunda com o animal silvestre, ele conhece os passos da caça, sabe aonde ela come, sabe o que ela come e sabe onde ela vai comer. Adão, ele tinha essa intimidade com o Senhor, ele sabia que o Senhor caminhava com ele no jardim, pelo cair da tarde. Adão
ouvia os passos do Senhor, ele tinha uma intimidade direta com o Senhor. Essa intimidade, queridos, ela foi perdida porque Adão resolveu desobedecer o Senhor. Adão resolveu que ele deveria administrar a sua própria vida, ele não precisava depender de Deus para administrar a sua vida. Então Adão vai lá e desobedece, quebra um princípio do Senhor, que era a obediência. Eu creio profundamente que aquele fruto ele era apenas um ato, um símbolo. Ele não tinha mais do que isso, apenas representava uma obediência e mais nada. Mas Adão resolveu ir lá e desobedecer o Senhor. E a partir do momento que ele quebra essa confiança, que ele quebra essa relação com Deus, ele vai sofrer consequências terríveis. Eu sempre digo para os meus clientes que os cartórios, eles estão milionários, baseado na demanda de pessoas que não têm palavras. O ser humano, o homem hoje, a palavra dele em si, na sua grande maioria, ela caiu em desgraça, e com isso os cartórios eles estão milionários, porque eles são as testemunhas dos contratos que os homens assumem, e também são as testemunhas dos contratos que os homens querem quebrar. Então foi mais ou menos baseado nesse princípio que Adão resolve quebrar um princípio com o Senhor. E Adão tinha certeza de que haveria consequências trágicas. Quando o Senhor disse a Adão: no dia que tu quebrar esse princípio que eu estabeleci contigo e tu comigo, certamente tu vai morrer. A Bíblia ela fala muito pouco no sentido de que tu vai morrer. Mas eu creio profundamente que nos anos de caminhada que o Senhor teve com Adão foram suficientes para que o Adão pudesse entender o que seria morrer. Apesar de que não havia nenhum referencial para Adão, mas o Senhor deixou bem claro para ele. O que seria morrer para Deus? E justamente Adão, ele resolve pagar para ver. Adão resolve pagar para ver as consequências da desobediência. Talvez ele, caminhando muito ao lado do Senhor, ele pensou que poderia levar Deus na conversa fiada. Mas, queridos, a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Não há essa possibilidade de levar Deus na conversa fiada. E Adão, ele teve que se afastar. Adão, ele foi afastado da presença de Deus. Não pela vontade do Senhor, mas pela vontade do homem. De repente ele resolve querer caminhar por conta própria. Foi isso que aconteceu com Adão. Resolveu caminhar por conta própria. E resolver, queridos, caminhar por conta própria exige responsabilidade. E essa responsabilidade ela é solidária. Não tem como compartilhar essa responsabilidade, é uma responsabilidade individual. Talvez Adão pensava que, olha,
acho que isso aqui não tem nada a ver, talvez Deus ele não vá se importar, ou quem sabe ele já se esqueceu, e eu quero participar do conhecimento do bem e do mal, sim. Acontece, queridos, que com Deus não se zomba. A Bíblia diz que o Senhor, tem muita gente que ainda reluta contra isso, mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele não divide a glória dele com ninguém. Tem muita gente iludida achando que Deus vai dividir com ele a glória dele. Tem muita gente achando que ele também vai receber de Deus uma porção do poder e ele vai conseguir. Ele vai conseguir ser sócio de Deus. Ele não vai, queridos. Porque por maior que seja o amor que Deus tem desse homem, Deus não vai dividir a glória dele com ele. É necessário que o homem ele se coloque no seu devido lugar. É necessário que o homem ele se coloque na sua posição de homem e respeite a posição de Deus. Enquanto o homem não se conscientizar, queridos, dessa situação, desse fato, talvez ele continue sofrendo. Porque Deus ele não vai dividir a glória dele com o homem. Salmos, o número 8, vai dizer: quem é o homem para que o Senhor se lembre dele? Ou o filho do homem para que o Senhor o privilegie? Portanto, queridos, não tem essa de que o homem se associou com Deus e o homem agora é sócio de Deus, o homem recebe uma parcela de Deus, o homem é representante de Deus. Não existe isso, queridos. No dia que você pisar na bola, certamente você vai sofrer consequências. Não pela vontade de Deus, mas pela sua própria vontade. Portanto, o homem resolveu botar um passo à frente daquela linha que Deus tinha determinado para ele. Resolveu desafiar os desígnios do Senhor. Resolveu tomar iniciativa própria e achar que ele poderia ser igual a Deus. E a Bíblia diz que ele comeu daquele fruto, desobedeceu o Senhor, seus olhos foram abertos. E o Senhor disse: agora vocês conhecem o que é o bem e o mal. Então vocês vão administrar seus próprios atos e suas próprias decisões a partir de hoje. Agora vocês vão aprender o que é pagar uma conta de energia, o que é pagar um aluguel, o que é comprar comida. Vocês vão começar a dar valor mais na roupa de vocês. Vocês vão se responsabilizar por todas as ações que vocês fizerem aí pelo mundo afora. Agora é com vocês. Vocês não queriam dessa maneira. Talvez o homem não tivesse calculado o estrago que a desobediência poderia causar na vida dele. Talvez ele olhou e disse: não morri. O Senhor disse que eu ia morrer. Acontece que no momento, queridos, em que ele peca, em que ele desobedece ao Senhor, ele passa a morrer internamente. Todos os dias, o homem ele vai morrendo um pouquinho. Todos os dias ele vai morrendo um pouquinho. Até chegar um dia em que esse ciclo ele se completa. E durante esse período em que ele vai morrendo todos os dias um pouquinho,
ele vai lutar contra o pecado, queridos. Vai lutar duramente contra o pecado. Ele não vai lutar contra nada a não ser o pecado. Porque antes essa luta não era necessária, não havia o pecado. Agora existe o pecado. E ele vai ter que lutar contra esse pecado. Assim como o Senhor falou para Caim, diz: Caim, o pecado ele está aí na tua porta, espreitando, querendo te pegar. O pecado ele está te cercando, querendo te estragar. E você deve dominar esse pecado. Antes não havia isso. Mas a partir do momento em que ele resolve administrar a vida dele, ele vai ter que também administrar os atos dele. Vai ter que reprimir impulsos primitivos. Tem gente que ele chega na igreja e ele diz, e ele vem com um propósito na vida dele. Ele fuma muito, digamos, fuma 2, 3 carteiras de cigarro por dia. E ele chega na igreja e ele diz: agora eu estou tranquilo, porque Deus vai fazer eu parar de fumar. Deus não vai fazer ele parar de fumar nada, queridos. Ele vai ter que lutar contra o cigarro. Ele vai ter que lutar contra aquele mal. Deus vai ajudar ele. Mas quem vai ter que parar de fumar é ele. Tem muita gente que está no pecado, ele não deixa. E ele gosta do pecado. Ele tem intimidade com o pecado. E ele brinca com o pecado. E ele diz que ele não tem forças, que Deus ainda não livrou ele do pecado. Então ele usa essa retórica, essa falácia, para tentar encobrir uma desgraça na vida dele. Ele usa essa retórica. Ah, França, Deus ainda não me libertou disso, não libertou daquilo. Deus nunca vai libertar ele, porque o que o homem pode fazer, Deus não vai fazer por ele. Aquilo que o homem tem condições natural de fazer, Deus não vai fazer por ele. Ele é que tem que lutar contra o pecado. Houve uma época em que Deus agia por ele, quando não havia o pecado. Mas agora que o pecado está estabelecido, ele tem que lutar contra o pecado. Essas coisas, queridos, é preciso a gente ter noção. Ah, França, eu estive na igreja tantos anos, mas nunca parei de fumar, então acho que Deus não quer que eu fume, não quer que eu seja um cristão. Então ele usa essa falácia, esse argumento, para que o pecado dele continue se sustentando. E ele continua se prejudicando mais e mais. A partir do momento em que o homem peca, ele entra nessa espiral aí, querido. E aí você vai ouvir muitas falácias, mas se Deus sabia que o homem ia pecar, por que ele colocou aquele fruto no meio do jardim? Porque ele não queria nenhum robô, querido, nenhum robótico, nenhum homem que seguisse ele, simplesmente por seguir. Ele não queria isso. Ele poderia fazer um robô obedecer os comandos dele. Mas não era isso que ele sonhou para o homem. O que ele sonhou para o homem é que o homem pudesse ter a liberdade de dizer: eu quero servir o Senhor de todo o meu coração, o Deus da minha salvação, aquele que me criou e que me formou. Eu quero viver na dependência dele. Deus criou um homem com essa consciência. Ele não criou um homem robô. Ele poderia criar milhares e milhares de robôs, mas ele teria milhares de seres que o adoravam por simples mecânica, por simples ação mecânica. Ele não quis isso, ele quis um homem que se comunicasse com ele. Ele criou um homem para que o homem pudesse interagir com ele.
tivesse sua liberdade de pensar, mas o homem quis ir além disso, querido. O homem quis conhecer os segredos do Senhor, o homem quis penetrar na mente do Senhor, ele quis transcender, e aí não deu para ele, querido. Porque ele já havia dito para o homem: você não deve fazer isso. Tem um filme aí do Homem-Aranha que ele diz: mais poderes, é isso? Mais responsabilidade. Eu acho que é isso a frase. Mais poderes, mais responsabilidade. É uma frase aí de Tom Holland, o Homem-Aranha. Então o homem queria mais poder, só que mais poder, mais responsabilidade. Ele teve que administrar as responsabilidades dele. E aí entra nesse paradoxo: pastor, por que pessoas boas sofrem tanto, pastor? Por que coisas más acontecem com pessoas boas? Essa pergunta ela já é carregada de malícia. Se Jesus tivesse respondido, dizer: quem é bom a não ser Deus? Porque todo homem está bichado. Não tem bom sobre a terra, a não ser o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então não tem essa conversa de que porque pessoas boas sofrem, porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. Está errado isso. A pergunta já é maliciosa. Deus disse para Caim: se porventura tu procedesse bem aos meus olhos, eu não teria aceitado a tua oferta, mas porquanto tu procedeste mal, eis que o pecado jaz à tua porta. Então, queridos, a partir do momento em que o homem ele está por conta própria, do outro lado do jardim, já lavrando a terra da qual ele vai voltar para ela, pegando ferrada de formiga, que ele não sabia nem o que era formiga, vendo a erva daninha tomar conta da sua produção. Quando ele pega umas pancadas no pé da enxada, quando ele começa a pegar topada segura, quando ele começa a sentir o cansaço do dia a dia, e quando ele começa a sentir o enfado no corpo dele, essas marcas são do pecado, querido. A França, a nossa estrutura humana é uma estrutura muito frágil, claro. Isso é a estrutura do pecado. O homem que o Senhor criou não foi esse. Essa natureza que o homem tem hoje é uma natureza decaída do pecado. Não foi esse homem que o Senhor quis. Esse homem aconteceu pela vontade do próprio homem. Por isso você hoje observa aí milhares e milhares de problemas, de doenças, de enfermidades, por conta da desobediência do homem, querido. E é do homem como um todo, não é de um grupo particular, não. É do homem como um todo. Quer dizer que a desobediência, aquele problema, aquela catástrofe que houve lá no país tal, não é porque eles são problemáticos, não, é porque a humanidade, ela está caída, querido. Caiu. Mas o Senhor Jesus já não nos salvou há 2000 anos atrás para a vida eterna. Desse mundo de escravidão, nós já fomos salvos. Mas a consequência do pecado nós ainda sofremos todos os dias. Todos os dias nós ainda sofremos as consequências do pecado. Salvação em Cristo, sim. Quando você luta contra o pecado, quando você rejeita o pecado, você dá um abraço em Cristo. Quando você luta contra aquilo que te perturba, cada dia mais você abraça o Senhor. Lutando todos os dias, como disse o apóstolo Paulo, esmurrando o peito dele, todos os dias. É
contra essa natureza pecaminosa, queridos, que nós temos que lutar todos os dias, porque herdamos dos nossos pais esse código maldito do pecado. Herdamos e sofremos consequências por essa causa. E não adianta nós nos iludirmos que as coisas irão muito boas aqui na terra. Não. As coisas elas irão normal aqui na terra para todo mundo. Eu fico às vezes muito triste quando a gente ouve na televisão, algumas pessoas eles vão na televisão e eles dizem: olha, Deus me deu uma casa, me deu um carro, me deu isso, me deu aquilo, me deu tal, me deu tal. Não, querido. Deus não tem nada a ver com isso, não. Assim como o sol e a chuva caem sobre justos e injustos, cai sobre homens, mulheres, crianças, cai sobre todos, assim também essas coisas acontecem aqui na terra. Você deve se alegrar quando você diz: olha, eu era bandido e agora eu não sou mais. Eu era um enganador, agora não sou mais. Não porque eu queira, mas porque Deus teve misericórdia de mim e está me tirando dessa vida desgraçada. Quando você cresce espiritualmente, aí você está mais próximo de um abraço com o Senhor. Mas quando você cresce não espiritualmente, Deus não tem nada a ver com isso, não, querido. E muitas vezes nós nos iludimos com essas coisas e achamos que porque o ímpio prospera e você não, muitas vezes você fica triste. Mas você pegar lá o Salmo 73 ou 37, você vai ver as verdadeiras lições que o Senhor dá a respeito dessas coisas. O Senhor vai chamar o rei Asaf e vai dizer para ele como funciona essa mecânica. Então, crescer financeiramente, crescer monetariamente, não tem nenhuma relação com Deus, não. Nada tem relação com Deus, querido. Agora, quando você começa a crescer espiritualmente, amando o teu próximo, começando a dar um ombro amigo para o teu próximo, começando a arrumar as coisas onde você vive, na tua sociedade, quando você começa a crescer como gente, como ser humano, aí sim você está mais próximo do Senhor. Isso representa, sim, você está mais próximo do Senhor. É quando você luta contra o pecado. Quando você amortece essa carne e que você se torna mais espiritual. Paulo vai falar em Gálatas 5,17 que dentro de nós há duas forças, dois leões. Um leão muito feroz e um leão manso, querido. Pastor, quem ganha essa luta? Aquele que tu alimentar mais. Se tu alimentar mais um leão espiritual, esse vai ganhar. Mas se tu alimentar mais o carnal, esse vai ganhar. Então, todos os dias nós precisamos estar chorando aos pés do Senhor, pedindo a Ele misericórdia e inteligência para que nós possamos obedecer ao Senhor e prestar a Ele um culto racional, não um culto emocional. Eu não estou dizendo que você deva ser um camarada cheio da razão 24 horas, não é isso. Um culto sem emoção não é um culto. Mas você não pode deixar uma emoção ultrapassar a razão. Paulo vai falar que nós precisamos apresentar a Deus um culto racional e não um culto emocional. Um culto onde você consegue raciocinar a vontade de Deus na sua vida. E digo mais, leia a Bíblia. Leia a Bíblia.
Não deixe que homens vaidosos eles possam querer minar a tua mente. Leia a Bíblia. Tenha intimidade com Deus, ore a Deus, peça discernimento da palavra do Senhor. Ainda que você tenha pouca instrução, mas leia a Bíblia, peça misericórdia do Senhor e sabedoria, que a Bíblia diz que o Senhor dá livremente. Caia nos pés do Senhor e ore a Deus. O Senhor conhece as tuas limitações, sabe até onde você pode ir. Ore a Deus e peça a Ele misericórdia, independentemente daquilo que você pensa. Peça inteligência, peça para que Ele abra a sua mente, o seu coração e que lhe transforme e que lhe faça um novo ser humano. Isso é conversão, querido. Isso é amor à palavra do Senhor, ao Evangelho, é amor ao ensinamento do Senhor Jesus. Não dá para seguir ao Senhor achando que você está crescendo financeiramente e como ser humano você está em decadência. Você tem que crescer como um ser espiritual. Crescer como um ser espiritual. Somos todos seres espirituais vivendo uma experiência humana na Terra. E não o contrário. Tem muita gente que acha que somos seres materiais vivendo uma experiência espiritual. Está errado, querido. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Enquanto nós não entendermos isso, enquanto nós não tivermos essa consciência, certamente nós iremos sofrer o dano. A partir do momento em que você resolve mudar esse paradigma e confessar diante do Senhor todas as suas culpas, os seus pecados, as suas falcatruas, e derramar, vomitar, fazer uma catarse diante de Deus, Senhor, eu quero mudança. O Senhor vai te ouvir. Por que Ele vai te ouvir? Porque Ele diz que Ele deseja não lábios que louvam Ele de perto, mas que o coração está longe. Ele deseja um coração quebrantado. Ele deseja um coração quebrado, um coração mesmo arrependido. Isso o Senhor deseja. Por isso, queridos, a volta a esse paraíso que um dia nós perdemos, nós iremos desfrutar dele na glória com o Senhor. Enquanto isso não acontece, você precisa crescer como ser humano, agradecer a Deus pela oportunidade que Ele te proporciona de viver essa vida, de experimentar essa vida. A vida é um dom de Deus que precisa ser bem vivida, que precisa ser bem desenvolvida, bem desempenhada. Não é uma guerra aqui, nós não estamos aqui para uma guerra com o nosso próximo. A nossa guerra é contra o pecado. Paulo vai dizer que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, ou seja, não é contra pessoas, mas contra principados, potestades, forças do inferno. Essa é a nossa guerra. E para vencer essa guerra, queridos, nós precisamos estar afiados com o Senhor. Estamos falando a mesma linguagem do Senhor, quebrantados, arrependidos. E aí sim o Senhor vai nos dar vitória em nome de Jesus. Que Deus possa abrir a tua mente, querido. Que Deus possa cada dia mais te incomodar, que você venha ler mais a palavra, que você possa cada dia mais se despertar e dizer: hoje eu vou ler a palavra, hoje eu vou orar, hoje eu vou tirar um tempo com Deus. O cachorro pode latir, o prestamista pode bater aí, o telefone tocar, o WhatsApp pode explodir aí, o vizinho pode gritar, o som pode ficar no 12, mas você diga: eu hoje vou ter um tempo de qualidade com Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê a paz, em nome do Senhor Jesus.